Olá, tudo bem? Hoje eu queria dividir com vocês uma história muito linda que está lá no Antigo Testamento e fala sobre a medida do milagre e por que a gente não consegue alcançar alguns milagres de Deus na nossa vida. Segredo. Segunda Reis, capítulo 4, diz assim: Uma das mulheres dos seguidores do profeta gritou a Eliseu: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que teu servo temia o Senhor. Agora o credor acaba de chegar para levar meus 2 filhos para serem escravos. Eliseu lhe perguntou: Que farei eu em teu favor? Dize-me o que tens em casa. Ela lhe disse: Tua serva não tem nada em casa, a não ser uma vasilha de azeite. Ele lhe disse: Vai, pede emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas não poucas. Depois, entra com teus filhos e fecha a porta. Coloca o azeite em todas essas vasilhas e separa a vasilha que estiver cheia. Então ela se foi, entrou em casa com seus filhos, fechou a porta. Eles lhe traziam as vasilhas e ela as enchia. Quando as vasilhas ficaram cheias, ela disse ao filho: Traze-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: Não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então ela foi contar ao homem de Deus e ele lhe disse: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivereis do que sobrar. Tem muitas lições lindas que a gente aprende com essa mulher. Primeiro, ela conhecia a sua história, ela sabia do valor da sua família, ela sabia do valor do seu marido que tinha morrido e era um homem de Deus, e ela sabia para quem pedir ajuda. Ela correu para os braços do pai, ela correu para os pés do profeta, gritando e pedindo ajuda, para que ele lhe desse um milagre, a salvação que ela precisava. Mas o que me intriga é por que ela não foi antes. Por que ela esperou a situação ficar tão crítica a ponto de os credores virem buscar os seus filhos para serem escravos? E aí me leva a um outro versículo que tem lá em 2 Coríntios 10:5, que diz assim: Destruímos todo orgulho humano que nos impede de conhecer a Deus. O orgulho humano bloqueia muitas coisas na nossa vida, principalmente os milagres de Deus. A Bíblia diz que nós devemos estar sempre dependendo da vontade de Deus e muitas vezes a gente se acha autossuficiente ou a gente tem vergonha de assumir que não pode, que não é capaz de resolver, ou a gente espera que o milagre aconteça sobrenaturalmente, tipo, Deus, o Senhor sabe o que eu preciso, faz aí. Muitas vezes a gente precisa sim se colocar diante de Deus com humildade e pedir a ajuda dele, pedir a direção dele para seguir. E foi isso que ela fez. Ela demorou, mas ela fez. E na hora certa, o profeta deu a solução para ela. Vai, pegue todas as vasilhas dos seus vizinhos, não poucas, porque o milagre vai acontecer. E aqui acho que é a chave do sucesso do milagre. Qual o tamanho do seu milagre? De quantas vasilhas você precisa para que o seu milagre aconteça? A sua fé são as suas vasilhas. Muitas vezes a nossa fé é tão pequena que ela não alcança o tamanho do milagre que Deus tem disponível. Ali Deus estava disponibilizando uma fonte inesgotável de azeite. Quantas vasilhas ela tivesse, quantas vasilhas ela encheria. E aí, quando as vasilhas acabam, o azeite para. Eu imagino que ela devia ter muitas vasilhas, e o azeite também era uma iguaria cara na época, importante. E lá no final, no versículo 7, o texto diz assim, que o profeta dá ordem para ela: vai, paga a tua dívida e tu e teus filhos vivereis do que sobrar. Ou seja, a provisão foi para muitos anos. Eu imagino que até o fim da vida dela, ela tinha azeite para vender. Mas o que eu acho mais legal e que nos ensina muito a respeito desse texto é que, apesar dela ser a vítima da circunstância, dela ser a pobre viúva, Deus exigiu dela movimento. Né? Ela teve não só que se colocar em movimento para pedir ajuda, mas ela teve que se colocar em movimento para conseguir o seu milagre. Ela teve que ir aos vizinhos com humildade, pedir ajuda, pedir as vasilhas emprestadas. Ela teve que depois vender o azeite. Então, muitas vezes a gente até recebe um milagre de Deus, até recebe a direção que devemos tomar para que o milagre aconteça na nossa vida. Mas a gente não vende o azeite. E de que adiantaria ela ficar com a casa cheia de azeite, né? Uma comida não se faz de azeite, se faz de azeite, farinha, arroz, feijão, carne. Então ela precisava de tudo isso para viver.
Ela não precisava só de azeite, ela tinha que vender o azeite. Então, a provisão não era só o sustento, não era só a cesta básica que ela ia ganhar. A provisão era pegar aquilo que ela ia ganhar e se colocar em movimento para que aquilo se tornasse realmente o grande milagre na nossa vida. Então, às vezes a gente recebe uma bênção de Deus, mas a gente não vai além, não segue aquilo que Deus quer de nós. E o milagre completo não acontece. Hoje aconteceu uma coisa muito curiosa e tem tudo a ver com isso aqui. Eu gosto de dormir com as persianas abertas. E como estava mais calorzinho, deixei somente uma folha de vidro aberta e a outra fechada. E aí, uma abelhinha entrou por essa janela que estava aberta. Aquela abelhinha, sabe, que passa aqui de vez em quando? Ela entrou lá no meu quarto e começou a incomodar e eu a espantei e ela voou direto pro vidro. Ela não voltou pelo mesmo caminho que ela tinha entrado. E ela ficou muito tempo ali, subindo e descendo no vidro, caminhando, e voava e voltava para o vidro, e dava cabeçada nos batentes da janela. E aí, na hora, Deus me falou tão claro a respeito desse texto que eu já vinha pensando em comentar hoje. Ela precisou, depois de muito tempo, depois de muito sofrimento, cansada, se colocar do lado de fora, voar, dar um passinho para trás para poder acertar a rota para o caminho que ela devia seguir. E quantas vezes a gente não faz isso? A gente fica ali no vidro olhando o nosso milagre lá fora, olhando o caminho certo que a gente tem para seguir e a gente esbarra nessas barreiras do orgulho humano, da vergonha, da rede social da família perfeita e a gente se esbarra em tudo isso e não encontra o caminho certo para viver o nosso milagre. Então, nesse momento que a gente possa dar esse passinho para trás, se colocar nos braços do Pai e pedir para que Ele nos mostre o caminho, não só pelo vidro, mas que Ele nos coloque no caminho correto para que a gente ajuste essa rota e siga no caminho certo daquilo que Deus tem para nós, desse milagre que Ele tem para oferecer na nossa vida sempre, todos os dias. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Ele está com esse azeite disponível para nós, para que ele flua eternamente. Só vai depender da quantidade das nossas vasilhas, só vai depender da quantidade da nossa fé. Então, que nesse dia a nossa oração possa ser estar livres desse orgulho e de entender que essa autossuficiência que a gente tem só nos leva a bater de cara com o vidro, que a gente possa realmente se colocar na dependência de Deus para que Ele faça um milagre na nossa vida. E se essa cápsula de fé abençoa a sua vida, compartilha, curte, manda para alguém que está precisando ouvir essa palavra, tá bom? Um beijo enorme.